Mocidade, faltando apenas 2 jogos para a conclusão da terceira rodada do Brasileirão Série D. 2 clássicos, aliás, entre Motoclube e Sampaio Corrêa, entre América de Natal e ABC. Vamos dar um bisu aí em como está a classificação dos grupos nesse momento. Tá aí, resultados da terceira rodada e classificação dos grupos com arte do perfil Brasileirão Série D lá no Instagram, já siga lá. Então aí, grupo 1, liderança do Nacional com 9 pontos ganhos. Essa é uma das poucas equipes que tem 100% de aproveitamento. Fechando a zona de classificação, temos São Raimundo com 5, Manauara também com 5 e o Manaus com 4. O Monte Roraima tem 1 pontinho e o Gás ainda não pontuou, essas duas equipes aí fora da zona de classificação. Grupo 2 na tela, veja aí, o Guaporé e o Araguaína tem 7 pontos. Fechando o G4 temos o Porto Velho, que goleou, chamou atenção nas 2 primeiras rodadas, venceu por goleada, e nessa terceira rodada acabou perdendo em casa da equipe do Araguaína por 2-1. Fechando ali o G4 tem o Independência do Acre com 3 pontos, também com 3 pontos, mas fora da zona de classificação, o Galvez, e na lanterninha, ainda sem pontuar, a equipe do Humaitá. Vejam que passadas 3 rodadas, as coisas já vão se desenhando, a gente já vai percebendo o que cada equipe aí vai precisar fazer para ir em busca da classificação. E essas equipes que ainda não pontuaram ou que fizeram só 1 pontinho em 3 jogos, já ficam numa situação extremamente complicada. Grupo 3 na tela. A liderança é do Gama, mais uma equipe com 100% de aproveitamento, 9 pontos de 9 disputados, seguido aí pela Luverdense com 7, Brasiliense com 5 e Aparecidense com 3 pontos ganhos. Fora da zona de classificação, Primavera com 1 e Umas ainda sem pontuar. Grupo 4, portanto, aí na tela. Liderança do Goiatuba com 7 pontos, seguido pelo Capital com 6, o Misto do Mato Grosso tem 5 e o Ceilândia 4. Fora da zona de classificação, Operário de Várzea Grande e União Rondonópolis, 1 pontinho só, situação meio preocupante para essas equipes. Grupo 5, com 3 equipes com 5 pontos. Olha o equilíbrio aí dentro do G4. Tuna Luso, Imperatriz e Trem do Amapá, 5 pontos. Águia de Marabá, 3 pontos. Agora, por que eu falei equilíbrio dentro do G4? Porque vejam, fora da zona de classificação, Tocantinópolis só tem 1 ponto em 3 jogos e o Oratório ainda não pontuou. Então você veja como esse grupo aqui, ele já vem desenhado para o G4 ser isso aí. Óbvio que dá para reverter, né? Que o Tocantinópolis pode se recuperar, assim como o Oratório, mas é um torneio de tiro curto essa primeira fase. São só 10 jogos, já passaram 3. Dá uma impressão de que tem muito tempo para se recuperar, porque os jogos são aos domingos, o que é muito bom. As equipes têm tempo de recuperação física, se planejar para viagens e tal. Mas são só 10 jogos, por isso que eu disse no começo do vídeo. As equipes que ainda não pontuaram ou só tem 1 ponto, já vão ficando aí com uma situação muito complicada. E é o caso desse grupo aqui, o grupo 5, que já vai se desenhando aí o G4 para daqui a 7 rodadas ser esse aí. Vamos ver mais pra frente. Grupo 6. 2 equipes com 7 pontos, o Iguatu e o Maracanã do Ceará. 2 equipes com 2 pontos, o Sampaio Corrêa do Maranhão e o IAP, também no Maranhão. Fora da zona de classificação, 2 equipes com 1 ponto, o Motoclube e o Parnaíba. Lembrando que o clássico maranhense entre Motoclube e Sampaio Corrêa acabou não acontecendo devido às fortes chuvas lá em São Luís do Maranhão. Mas olha, alagou o gramado mesmo, assim, de uma situação que eu até estava acompanhando pelo YouTube lá, vendo o presidente do Motoclube se pronunciar, ele estava torcendo muito para que o jogo fosse realizado no domingo à noite, né, que houvesse a drenagem do gramado, mas, mano, tava uma situação, assim, muito sem condições de jogo, né? E aí vamos ver quanto que vai ser esse jogo agora. Então veja a situação aí dos rivais maranhenses. Se o Motoclube ganhar, ele vai a 4 pontos e pega a terceira colocação do rival Sampaio Corrêa. O Sampaio, por sua vez, se ganhar o clássico, vai ficar com 5 pontos e se mantém a distância ali do rival, né, e também dos outros que vêm atrás, né? Então a vitória é importantíssima para os dois lados aí, principalmente para o Motoclube, que vai jogar em casa esse clássico aí. Vamos lá para o grupo 7. Liderança do Fluminense do Piauí com 7 pontos, seguido do Piauí e do Ferroviário e do Altos também. 3 equipes com 4 pontos, fechando o G4. Depois vem o Atlético Cearense com 13 e o Tirol com 1 ponto. Grupo 8 na tela, liderança do Maguari, seguido ali pelo América de Natal, que também tem 6 pontos. Lembrando, né, que o clássico
Potiguar entre América e ABC não aconteceu ainda, está marcado aí para o dia 22 de abril às 19 horas. Central e América fecham o G4 com 4 e 3 pontos respectivamente. Fora da zona de classificação, temos o Souza da Paraíba com 3 pontos e o Laguna, o time vegano do Brasil, com apenas 1 ponto. Então vamos ver a situação aí para esse clássico importantíssimo do futebol brasileiro. Se o ABC ganhar, ele vai a 6 pontos. Então ele vai pelo menos, aí temos que ver os critérios ali, mas vai pelo menos aí para a terceira colocação, embola tudo ali nas primeiras colocações, né, juntamente com o Maguari e com o próprio América. Porém, se o Mecão vencer essa partida, ele vai a 9 pontos, né? Ele é uma das equipes que está com 100% de aproveitamento na competição, mas até o momento só tem 2 jogos disputados. Grupo 9 aí na tela, liderança do 13 com 6 pontos, seguido do Serra Branca com 5, Lagarto e Sergipe fecham o G4 com 4 pontos, também com 4 pontos a equipe do Retrô, porém fora da zona de classificação, e a lanterna é do Decisão de Pernambuco. Vamos lá agora para o grupo 10, a liderança da Juazeirense, uma das equipes que está com 100% na competição, 9 pontos em 9 disputados, depois vem o Asa de Arapiraca com 7, o CSA e o CSE de Alagoas têm 6 e 3 pontos. Fora da zona de classificação, temos a Jacuipense com 1 pontinho e o Atlético de Alagoinhas ainda sem pontuar. Grupo 11, liderança do Betim de Minas Gerais com 7 pontos, seguido do Uberlândia com 6 e do Ivinhema também com 6. Fechando o G4, o Operário do Mato Grosso do Sul tem 3 pontos. Fora da zona de classificação, Abecate e Craque, os 2 goianos aí com apenas 1 ponto só. Grupo 12, Tombense lidera com 7 pontos, é uma pontuação muito boa. Todas as equipes que estão com 7 pontos aí em 3 rodadas, é uma pontuação excelente, né? O Porto tem 6, o Rio Branco do Espírito Santo 4, Democrata de Governador Valadares fecha ali o G4 com 4 pontos. Fora da zona de classificação, temos aí 2 equipes do Espírito Santo, o Vitória e o Real Noroeste. O destaque dessa rodada e foi o clássico entre as 2 equipes capixabas, aí, entre Vitória e Rio Branco, que o Rio Branco acabou vencendo por 2-1 na casa do rival, hein? Esse jogo aí teve uma presença de público muito interessante. Grupo 13 aí na tela. A liderança é do Água Santa com 6 pontos, que venceu o Pouso Alegre fora de casa. Eu assisti esse jogo. O Pousão estava perdendo de 1-0, se jogando para cima, pressionando. Chegou a fazer 2 gols que foram anulados por impedimento. A torcida do Pouso Alegre ficou na bronca com o Bandeirinha. Mas a verdade, né, mocidade, é que não tem VAR na Série D, então a gente tem que confiar ali na decisão que foi tomada em campo pela equipe de arbitragem, né? Assistindo o jogo pela TV, a câmera era totalmente desfavorável, não tem nem como opinar se realmente estava impedido ou não, mas o fato é que o Pousão teve esses 2 gols anulados, e aí, no finalzinho do segundo tempo, levou aquele tradicional gol de contra-ataque, final 2-0 pro Água Santa e que lidera o grupo. As 2 portuguesas vêm na sequência aí, né, em segundo e terceiro lugar com 5 pontos. Eu assisti também o jogo do América do Rio de Janeiro contra a Lusa, né? Foi um jogo em que a Lusa abriu o placar no primeiro tempo. Aliás, os torcedores da Lusa não viram o gol que rolou. Acho que eles pegaram congestionamento na estrada, chegaram no intervalo, a bilheteria estava fechada, aí teve que haver uma diplomacia ali entre a diretoria do América e da Portuguesa. A diretoria do América abriu os portões, a torcida entrou, e aí acabaram vendo o gol do Mecão no final do segundo tempo. Depois da Portuguesa ter tentado controlar muito desnecessariamente o jogo, o América chegou ao gol do empate, fazendo aí o seu primeiro ponto na competição. Olha, achei que foi uma vitória aí, que foi bobeira a Portuguesa ter deixado escapar. E o América, por sua vez, mano, tá complicada a situação, viu? Porque, olha, ganhou esse pontinho aí num gol de contra-ataque. Mesmo assim, mesmo com as circunstâncias do jogo, empatar em casa nunca é bom, ainda mais depois de ter perdido nas 2 primeiras rodadas. E olha, tá muito fraco o time do América, futebol muito mal jogado. Eu senti que a parte da torcida, né, tá dando meio que uma largada também, porque o público era irrisório no estádio. Sei lá, hein, mano, ficou meio difícil a situação do América aí, né? E lembrando, quem não passar da primeira fase e não passar pelo menos do primeiro mata-mata, não garante vaga na Série D do ano que vem, né? Então, é bom o Mecão aí abrir o olho, se é que vai haver tempo para isso, né? O Madureira fecha o G4 ali com 4 pontos, fora da zona de classificação e, portanto, o Pousão, que perdeu em casa do Água Santa, e o Mecão aí na lanterninha com apenas 1 ponto. Grupo 14, liderança do Maricá com 7 pontos, seguido do 15 de Piracicaba com 5. Depois vem Velo Clube e o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro com 4.
Fora da zona de classificação, temos a equipe do Noroeste com 2 pontos e o Nova Iguaçu com só um pontinho ganho. Grupo 15 aí na tela. Vejam que teve o destaque aí foi um jogo que teve 8 gols. O jogo entre São Luís de Ijuí e a equipe do Santa Catarina. 4-4, hein? Chuva de gols. Aliás, a Série D do Brasileirão está com uma média muito boa de gols nesse ano de 2026. Então, se você gosta de gol, quem não gosta, né? Se você gosta de ver o limoeiro sendo chacoalhado, se você gosta de ver o véu da noiva sendo esticado, se você gosta de ver brocação, assista a Série D do Brasileirão. Segunda colocação com a equipe do Cascavel, 7 pontos, que ganhou do Guarani aí por 2-0 nessa rodada. O terceiro lugar é do Santa Catarina com 4, né? Santa Catarina ex-Camboriú, né? Manteve as cores ali no símbolo, mas mudou de nome o time, né? O Cianorte tem 3 pontos na quarta colocação. Eu assisti um pouco do jogo entre Cianorte e Joinville, foi no mesmo horário do jogo do meu Chavante, né? Mas enquanto o jogo lá em Pelotas estava paralisado por atendimento de um jogador da equipe do São Joséense, eu mudei lá no YouTube, fiquei vendo ali um pouco do jogo do Cianorte, que eu tô torcendo bastante pro Cianorte também nessa Série D. E me chamou muito a atenção a presença de público da torcida do Joinville, que viajou longe aí para acompanhar a partida. E olha o detalhe dessa imagem aqui, veja que curioso, né? O nome da torcida do Joinville é União, veja ali na faixa, né? E realmente ali no canto destinado a eles, no estádio, eles poderiam estar tudo espalhado, assim, como é mais comum de acontecer, mas eles estavam tudo unidos ali, tudo junto ali, formando um bloco de torcedores bem compacto. Será que isso é de propósito para condizer ele com o nome da torcida, ou será que foi só uma mera coincidência? Se tiver algum torcedor do Joinville aí, deixa nos comentários aí pra eu saber. Mas eu deixo aqui meus parabéns aí pela boa presença de público aí da torcida do Joinville nesse jogo. Fora da zona de classificação, tem o São Luís de Ijuí com 2 pontos e na lanterninha o Guarani com apenas 1 ponto ganho. Tá aí o grupo 16 na tela, o grupo do meu Chavante, que é liderado pelo Blumenau com 100% de aproveitamento aí, 9 pontos ganhos em 9 disputados. Seguido pelo meu Brasil, com 6 pontos aí, obviamente que eu assisti o jogo, né, contra o São Joséense. Foi um jogo que, olha, o Brasil teve muito bem postado taticamente. Deu pra ver que o preparo físico, a resistência física já foi muito melhor em relação lá à primeira rodada, o jogo contra o Azures. O Brasil teve domínio total do jogo. O São Joséense praticamente não ofereceu perigo ao gol chavante. Também vou pontuar aqui que até o momento o São Joséense foi a equipe que apresentou o pior futebol aí dos 3 jogos que eu vi do Chavante, né? O primeiro contra o Azures, o segundo contra o Blumenau fora de casa e esse agora em Pelotas. Mas o Brasil aí tá conseguindo desempenhar um bom papel. A nossa preocupação era que o time foi formado 1 mês antes da competição, fez uma contratação de um pacotão de jogadores ali. Ainda tem jogadores que estão chegando, que estão estreando, né? O Robinho, por exemplo, estreou muito bem ali pelo lado esquerdo nesse jogo contra o São Joséense, né? Então, assim, é óbvio que a gente entende que é por situações financeiras, a situação financeira da equipe é complicadíssima, né? Por isso montou o time em cima da hora e, olha, felizmente tá dando resultado, né? Lembrando que esse ano, infelizmente, o Brasil joga a 2ª divisão do Campeonato Gaúcho, já que caiu ano passado, e ela ainda não começou. Vai começar em agosto, se não me engano, né? Então esse é apenas o 3º jogo da equipe Chavante na temporada e devido a todas essas circunstâncias está sim desempenhando aí um bom futebol. O Azures, por exemplo, adversário da primeira rodada, e o São Joséense acabam de vir de disputa de uma Série A do Campeonato Paranaense. Então, no momento, a torcida Chavante está bem satisfeita aí com o que está vendo, né? Óbvio que tem muito a melhorar, que não está tudo 100%, mas eu estou confiante na classificação. Bom, a terceira colocação é do Marcílio Dias com 5 pontos, depois o São Joséense fecha o G4 com 4. Fora da zona de classificação temos a equipe do Azures de Pato Branco com apenas 1 ponto e o Zequinha, o São José de Porto Alegre, que ainda não pontuou e está numa situação bem complicada. Inclusive o próximo jogo aí do Zequinha é contra o Brasil de Pelotas lá em Porto Alegre. Então eu vou torcer muito para uma vitória do meu Chavante, não só pelos 3 pontos, mas porque deixa um adversário lá numa situação totalmente complicada e fica aí 1 a menos na disputa para a classificação para a próxima fase, que é o objetivo inicial de cada um dos 96 clubes. Bom, é isso aí, mocidade. Então tá desse jeito a classificação. Quando forem jogados aí os 2 jogos que faltam para concluir a rodada, já vamos postar a classificação dos grupos atualizados aqui no canal e você se inscreva, deixa o sininho ativado, já deixa o like para nós, para você não perder nada da única divisão nacional que tem times de todos os estados, de todos os cantos do Brasil. O Brasileirão Série D.
É isso aí, tamo junto e até o próximo vídeo.